Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Então, assim, na aula passada, nós falamos sobre a matéria, sobre o corpo, sobre o objeto, falamos dos tipos de separação de misturas e encerramos essa parte, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o grupo 3, mas eu só não vou citar a página porque eu estou dando uma complementada no conteúdo, como eu sempre faço em sala de aula. Tudo bem, pessoal? Então, olha lá, ó. Hoje nós vamos continuar falando um pouquinho das propriedades gerais da matéria. Então, pense no seguinte, toda matéria ela tem uma característica principal. Então, nós falamos lá que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Porém, toda matéria ela possui estas características: extensão, massa, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e indestrutibilidade. Então, olha lá, pessoal, massa, eu já tinha explicado para vocês no outro vídeo, que é a quantidade de matéria que um corpo possui. Porém, pessoal, eu até coloquei uma fotinho aqui de um exemplo de massa para vocês. Porém, a massa nós medimos numa balança. Então, quando você vai a um mercado, que você fala assim, olha, me vê 500 gramas de presunto, me vê 1 quilograma de carne, você está falando da massa. Eles vão fatiar o presunto e vai colocar na balança até chegar naquela massa que você quer. Então, a massa, na verdade, ela é a quantidade de matéria que um corpo possui. Então, quando você, na verdade, usa o termo errado, se pesa, na verdade, você está medindo a sua massa corpórea ou a sua massa corporal. O que é importante destacar é que a massa ela não varia. Se estivermos na Terra, ou se nós estivermos na Lua, ou se estivermos em Marte, a massa será a mesma, porque a massa ela não varia de acordo com a gravidade. Isso é importante vocês gravarem. Por que nós estamos falando disso? Porque é o seguinte, pessoal. O peso, quando a gente usa o termo assim, eu peso 50 quilogramas, eu peso 40 quilogramas. Na verdade, nós estamos usando o termo errado. Nós deveríamos falar, eu tenho de massa corporal 50 quilogramas, eu tenho de massa corporal 60 quilogramas. O peso, ele varia de acordo com a gravidade. Então, olha aqui, vamos dizer aqui, antes de falar de peso. Só um minutinho. Aqui, ó. O peso de um corpo é a força de atração gravitacional sofrida por ele. Ou seja, ela varia. O peso, ele varia de acordo com a gravidade. A massa não. A massa é uma medida invariável. O que eu quero dizer com isso? A gravidade da Terra, pessoal, vamos arredondar, é 10. Vamos dizer que a gravidade da Terra, o valor dela é 10. E a minha massa corporal, por exemplo, é 60 quilogramas. Então, se eu for para a Lua, se eu for para Marte, se eu for para Júpiter, Saturno, Urano, qualquer lugar, a minha massa corporal, ela continua sendo 60 quilogramas. Porém, se eu quiser saber do meu peso, eu tenho que fazer a massa vezes a gravidade, que eu chego no peso. Então, olha lá, 60 quilogramas vezes 10, eu tenho 600 newtons de peso. Então, isso é para vocês perceberem que nós não podemos utilizar estes termos. Eu peso. Eu tenho de massa corporal, porque o peso ele varia de acordo com a gravidade. Por exemplo, na Lua, a gravidade ela é 3,67, vamos dizer 4. Se eu for fazer minha massa, é 60 quilogramas. Se eu for falar do meu peso na Lua, vamos arredondar aí, 240 newtons. Então, vocês perceberam que o peso ele varia de acordo com a gravidade. A massa ela mantém a mesma em qualquer lugar que eu estiver. Tudo bem, gente? Tem que saber diferenciar massa e peso. Olha lá, então aqui eu já falei para vocês, vamos para a extensão. Pessoal, extensão é o espaço que a matéria ocupa. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Litros, e tem medido por metro cúbico. Olha lá, ó. Eles estão aí, vamos dizer, metros cúbicos. Então, essa é a extensão, é o espaço que a matéria ocupa,
certo? E pode reparar, pessoal, que todas essas propriedades gerais da matéria, ela tem a sua unidade de medida. Então, a massa, quilogramas, gramas, o peso é newtons, e a unidade padrão da extensão é metros, metros quadrados, metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos, que são as unidades utilizadas para definir a extensão, que é o espaço que a matéria ocupa, certo? Olha lá, inércia. O que é inércia? Pessoal, é o seguinte, todo corpo ele tende a manter-se em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que uma força maior prejudique ou altere este movimento. Aqui, ó, o menininho aqui, ó, está andando de skate numa velocidade, vamos dizer uma velocidade constante, até que ele não viu a pedra, ele tropeçou e ele voou. Então, olha lá, um corpo em movimento tende a manter até uma força maior modificar isso. Então, a inércia é essa força que altera este estado. Então, eu estou andando, de repente eu tropeço, meu corpo vai para frente. Essa mudança de comportamento do corpo, ele é chamado de inércia, uma força que interferiu nesse estado. Nós podemos dizer também, vamos voltar aqui. Pessoal, nós podemos dizer o seguinte, vamos imaginar que você está numa moto de garupa, assim na moto. Aí a pessoa dá uma arrancada com a moto, você vai para trás. E aí ela vai, daqui a pouco ela freia, muito seco, você vai para frente. Este movimento do corpo é a inércia. Você estava ali num estado constante até que uma força maior modificou este estado. Tudo bem, gente? Outro exemplo. Não sei se vocês já andaram de ônibus, né? Mas, por exemplo, você está lá no ônibus, segurando lá naquele ferrinho lá do ônibus. De repente, o motorista executa uma frenagem brusca. Você vai com o corpo para onde ele executou. Você vai, o corpo ele vai responder a esta força. Então, isso é inércia. Tudo bem? Então, olha lá, nós já vimos massa, que é a massa corporal, que ela não muda em nenhum momento, em nenhum planeta, em nenhum local do universo. Massa é a massa corpórea. Peso. Peso, ele varia de acordo com a gravidade. Dei o exemplo da gravidade da Terra, 10, né? Então, nós temos lá a gravidade da Terra, que quando você pega a sua massa vezes a gravidade, você chega no peso. Então, a partir de agora, não utilize mais o conceito peso. Por quê? Porque peso, ele varia. Você está num local, você tem, na gravidade da Terra, você tem um peso. Você está na Lua, você tem outro peso. Então, você tem que entender o conceito. O que nós devemos sempre falar é massa e nunca peso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. A inércia, tudo bem, já falamos sobre ela, né? Do menininho voando aí no skate. Agora, nós vamos falar de impenetrabilidade. Vocês já devem ter ouvido este termo. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Não ocupam o mesmo lugar no espaço. Ah, Pro, mas eu estou sentada na minha cama. Se a minha irmãzinha sentar no meu colo, vocês não estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Ela está acima, ela está na mesma extensão, mas ela está ocupando um espaço, uma altura. Não é a mesma coisa. Vocês já devem ter feito também o teste de colocar água. Quando vocês às vezes vão colocar o suco, a água transborda. Por quê? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, ele vai transbordar. Por isso que quando você vai fazer um suco numa jarra, você tem que deixar um espaço para caber lá o líquido, o maguari lá, o pozinho. Por quê? Porque ele vai subir um pouco, ele vai subir a quantidade da água. Por quê? Porque entrou outro produto ali, entrou outra substância. Então, eu mostrei aqui na foto, ó, quando ele pulou no cesto, o que aconteceu com a roupa? Nunca deixe ninguém dizer a você o que é o que não é divertido. Então, olha lá, pessoal, é impenetrabilidade. Todos os corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço. Tudo bem? Vamos para o próximo. Olha lá, divisibilidade. Isso daqui é o seguinte,
o que se diz? Que toda matéria ela pode ser dividida até chegar no átomo. Lógico que se eu pegar algo e começar a dividir, vamos dizer assim, eu pego um pedaço de pão, eu vou dividir, eu vou chegar num farelo, nunca vou chegar no átomo. Primeiro porque o átomo nós não conseguimos observar nem com microscópio. Porém, o que se diz? Que se diz que o máximo que se divide uma matéria é até chegar no átomo. Hoje, existem alguns comentários e existem algumas... Quando eu falo comentário, é porque continua essa mesma teoria de divisibilidade. Porém, o que se diz hoje? Se diz que do átomo ainda se divide prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons, eletrinos, neutrinos. Existem outras subdivisões do átomo, mas não se mudou a propriedade geral da matéria, que toda matéria ela pode ser dividida sem alterar a sua constituição até chegar no átomo. Vamos tentar entender a divisibilidade de uma outra forma. Vamos dizer que nesse período de quarentena, a sua mãe tenha feito um bolo. Aí tá todo mundo lá comendo bolo e tal, daqui a pouco você lembra do bolo e fala, vou comer mais um pedacinho. Você chegou, a sua irmã comeu o último pedaço. Aí você fala, nossa, a minha irmã comeu o último pedaço do bolo, tal, e você percebe o quê? Que ela cortou o bolo e na forma ainda tem aqueles farelinhos. Aí você junta assim, ó, os farelinhos e come. Você pode perceber que aquilo tem o gosto do bolo. É um farelinho? É. Não tem a mesma sensação de comer uma fatia do bolo, mas você vai sentir o mesmo gosto. É um processo de divisibilidade. Ele vai chegar até o máximo de divisão que você consegue realizar. Porém, dentro da química, pode acontecer essa divisão até chegar no átomo. Lembrando, o átomo não é uma partícula indivisível. Quando se descobriu o átomo, acreditava-se que ele era a menor partícula, indivisível. Hoje nós sabemos que o átomo tem um núcleo, que ele é composto por prótons e nêutrons, e tem a eletrosfera, mais para frente vocês vão estudar isso, que é composto por elétrons. Então o átomo não é uma partícula indivisível. Tudo bem, pessoal? Olha, essas são as propriedades gerais da matéria. Nós não vamos nos aprofundar mais nesse quesito, eu poderia chegar em propriedades específicas. Eu quis que vocês conhecessem um pouco das características da matéria, que a matéria nada pode suprir o lugar, não pode tomar o lugar da matéria, que a matéria ela tem característica, ela ocupa espaço, extensão e tudo mais, certo? Agora nós vamos ver o último item de propriedade geral da matéria, que é aqui a compressibilidade. Ah, tem mais duas, desculpa, pessoal. Olha lá, a compressibilidade. Quem nunca fez isso numa seringa? Você tampa a seringa e com ar, e você vai pressionando o êmbolo. Você vai perceber que a seringa, ela chega até um estado, e depois, quando você soltar, ela volta. Então, assim, ó, a compressibilidade, você pode comprimir. Imagina que você está com a seringa, você tampa o bico da seringa e vai apertando o êmbolo. Você consegue apertar até aqui. Você sabe que o ar aqui está totalmente apertadinho. Compressibilidade. A partir do momento que eu solto o êmbolo, que é essa parte de empurrar, o êmbolo vai voltando até a seringa atingir o seu estado normal. Então, quando eu aperto, é chamado de compressibilidade. Quando ele volta, é chamado de elasticidade. É uma matéria, é uma propriedade geral da matéria, do ar principalmente. Porque o ar é a matéria que nós temos mais facilidade de comprimir. Tenta encher de água a seringa e apertar para você ver. É difícil você conseguir comprimir como você consegue comprimir o ar. Então, o ar você comprime e ele tem a elasticidade também. O ar elástico, ele pode ser comprimido e ele pode voltar ao seu estado normal. Certo, pessoal? Então, olha lá, ó, voltando para a imagem. Compressibilidade, você consegue diminuir, ó, os gases podem ser mais comprimidos que os líquidos, porque ele volta ao seu estado normal. Olha a elasticidade que eu expliquei para vocês. Quando você solta o êmbolo, ele volta ao seu estado normal. Certo? Então, são as características principalmente dos gases. Tudo bem? Indestrutibilidade. A indestrutibilidade, eu coloquei aí esse tronco queimando aí na lareira, né? A lenha.
Aí você fala, Pro, mas ela queimou, ela sumiu mesmo. Não. Diz o seguinte, que na matéria nada pode ser destruído, apenas transformado, né? Então, o que acontece? Ela vai se transformar em algo. Ela vai, Pro, mas ela se transformou ai, fugiu o nome. Ela se transformou naquele farelinho, ela queimou, tudo bem, mas ela não se perdeu. Ela apenas se transformou. Fugiu o nome agora. A mesma coisa aqui, ó. Eu pego a árvore, né, a madeira e faço lápis, faço papel. Então, na verdade, eu não perdi a madeira, eu apenas transformei. Eu pego a árvore e faço papel, eu faço um caderno, eu também apenas transformei. Tudo bem, pessoal? Anotem a lição de casa. Essa lição de casa é do grupo 3, páginas 164 e 165. Não acumulem lição de casa. Tudo bem? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, vou deixar a aula ao vivo marcada, quero ver se quinta-feira a gente se encontra novamente, certo? E nós vamos falar mais um pouquinho sobre o assunto. Treinem tudo que nós estamos aprendendo aqui. Pensem que o conteúdo está acumulando. Nós estamos fazendo o possível para que vocês entendam tudo da melhor forma possível, tá bom? Beijos e até a